Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação de todos que já estão aqui acompanhando essa live conosco. Já somos 400 inscritos. Essa é a primeira de uma série de 3 lives e 3 webinars que o GECONSE irá realizar como parte das comemorações dos 25 anos do grupo. Por favor, anotem nas suas agendas as próximas lives. Dia 19 de agosto e dia 18 de novembro. Nós faremos sempre essa live às 18h30, um horário que as pessoas já estão acomodadas e em casa. Nessa live, nós vamos discutir naturalmente os desafios e as perspectivas da safra de laranja, que começa agora nesse mês de junho. Esse debate é uma realização do GECONSE com apoio da Biomarketing. Meu nome é Maurício Mendes, sou engenheiro agrônomo, citricultor e consultor do GECONSE. Eu farei a moderação desse encontro. Para debater conosco os vários aspectos do tema dessa live, que são os desafios dessa safra, convidamos 4 personalidades do setor. Primeiramente, do Fundecitrus, nós temos 2 profissionais, o Antônio Juliano Aires, que é gerente geral da Fundecitrus, e o Vinícius Trombini, coordenador da pesquisa de estimativa de safra do Fundecitrus e sócio da Markstrat, responsáveis pelos levantamentos do PES. Da Exalc, os professores Dr. Paulo César Centelhas, professor titular do Departamento de Biosistemas, especializado em agroclimatologia, e a professora doutora Margarete Botion, pesquisadora do CPEA, que coordena equipes de pesquisa de cerca de 15 diferentes cadeias produtivas, entre elas a da laranja. Acho que estamos, assim, muito bem acompanhados para o bate-papo sobre essa nova safra. Para iniciarmos as comemorações dos 25 anos do GECONSE, eu queria apresentar a toda a cadeia citrícola o nosso vídeo comemorativo. Vamos assistir. O Brasil é o maior produtor de laranja e exportador de suco de laranja do mundo. Esta conquista é fruto da visão e dedicação dos citricultores com o apoio dos consultores, dos aprimoramentos técnicos constantes, da pesquisa e tecnologia de ponta. Por necessidade de troca de informações entre os profissionais e na busca da excelência na consultoria, em 1996 nasceu o GECONSE, Grupo de Consultores em Citros, uma associação técnica sem fins lucrativos, sediada em Cordeirópolis, interior do estado de São Paulo. Os seus integrantes prestam consultoria técnica para que os citricultores possam obter sucesso em seus negócios de forma sustentável, respeitando o homem e o meio ambiente. Para alcançar os objetivos desejados, o GECONSE firmou parcerias com os setores de pesquisa e empresas privadas. Desta forma, tornou-se possível fazer o levantamento das demandas do campo para a pesquisa e, de forma inversa, levar a tecnologia ao campo, adaptando-a para os citricultores. A primeira parceria foi com o Centro de Citricultura Silvio Moreira de Cordeirópolis, Centro de Excelência do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, por meio de seu ex-diretor Dr. Joaquim Teófilo Sobrinho, que percebeu a importância da colaboração dos consultores na divulgação das pesquisas. O GECONSE foi criado em 1996, dentro do Centro de Citricultura. Parabenizo esta associação pelos seus 25 anos de criação e pela sua contribuição dada à citricultura neste período. Fui o primeiro homenageado com o Prêmio Hall da Fama Citrícola. Agradeço e desejo ao GECONSE 25 anos de mais sucesso.
E as empresas privadas contribuíram muito para disponibilizar as tecnologias mais avançadas e inovadoras ao citricultor. O GECONSE é composto por profissionais reconhecidos por suas atuações e contribuições de extrema relevância para o negócio citrícola. A troca de informações entre os especialistas durante esses 25 anos trouxe um volume de conhecimento extraordinário, que é repassado para os citricultores, fortalecendo o setor também através da nossa revista Citricultura Atual. Nesta trajetória de 25 anos, foram inúmeras missões técnicas nacionais e internacionais, assim como produtores e pesquisadores estrangeiros estiveram no Brasil para mostrarmos o que temos de melhor. Este intercâmbio contribuiu e contribui na busca de soluções e alternativas para a melhora contínua da produção. E hoje, o GECONSE é reconhecido em todas as mais importantes regiões produtoras de citros do mundo. Outras importantes marcas fazem parte dessa trajetória. Estou muito orgulhoso de participar dos 25 anos de aniversário do Grupo GECONSE, o primeiro grupo brasileiro de consultoria em cultura permanente, os citros. O GECONSE, que acompanhei desde a sua concepção e criação, é formado por uma elite da mais alta competência para conduzir um pomar de citros. Pela vocação natural do grupo, a citricultura brasileira é beneficiada. É um grupo heterogêneo, de saber técnico reconhecido, atuando e contribuindo para o Brasil. Eu quero, nesta oportunidade, fazer um brinde pelos 25 anos de boas colheitas do GECONSE. O GECONSE foi o primeiro na formação de uma associação de consultores independentes. Promoveu o reconhecimento e a valorização do profissional consultor em citros. Quebrou um paradigma ao reunir profissionais concorrentes para o crescimento profissional e na busca da excelência na consultoria. Também na formalização do importante papel do consultor como elo entre a pesquisa, empresas privadas e o citricultor. Quero parabenizar a todos do Grupo GECONSE pela data dos 25 anos de formação do grupo, incentivá-los a persistir no importante papel que vocês têm hoje como organização e conscientizá-los na importância do grupo em preparar uma nova geração de consultores para os próximos 25 anos. Quero fazer um agradecimento pessoal a todo o incentivo de vocês no meu trabalho de analista do mercado de citros. Parabéns, GECONSE. Persistam como entidade organizada. Incentive os jovens ao conhecimento na citricultura. São organizações fortes que avançam nas incertezas. As homenagens com o prêmio GECONSE no Hall da Fama da Citricultura Brasileira destacam personagens de grande relevância para a citricultura nacional. Com a missão de oferecer tecnologia, produtos, serviços e informações atualizadas ao setor a partir do aprimoramento técnico e pessoal constante, promove a competitividade e a sustentabilidade do agronegócio. O GECONSE está a cada dia mais renovado e preparado para os novos desafios rumo ao futuro. GECONSE, 25 anos. Parabéns, gostei muito do vídeo, parabéns a quem fez o roteiro, quem filmou, parabéns ao GECONSE, tenho orgulho de fazer parte desse grupo. E para quem chegou agora, a gente está realizando o debate sobre a safra de laranja, que está começando agora em junho. Com a presença dos debatedores, Juliano Aires e Vinícius Trombini, da Fundecitrus, professores Paulo Centelhas e Margarete Botion, da Exalc. Eu queria, para a gente aquecer os motores, fazer uma pergunta bem rápida para vocês, gostaria de ter uma resposta também rapidinha, mas uma primeira análise do que vocês estão achando dessa safra que nós estamos começando, um flash daquilo que vocês acham de mais importante, cada um, naturalmente, no seu setor.
Eu queria ouvir primeiro um boa noite e os comentários rápidos do professor Centelhas. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos, Margarete, Juliano e Vinícius. Boa noite a todos os colegas que estão nos acompanhando nessa live. É um prazer enorme estar aqui. Parabéns ao GECONS pelos 25 anos. Temos grandes amigos aí no GECONS. Eventualmente tenho participado aí de algumas palestras, então temos aprendido muito com vocês. E como a Margarete disse no vídeo dela, por favor, persistam, porque o trabalho de vocês é fundamental. Bom, no que toca a minha parte aqui, né, que é clima, eu acho que o primeiro ponto a se destacar é que a gente está passando por um ano agrícola, né, pegando aqui 2020, 2021, os piores anos do histórico aqui, com certeza o pior ano desde da seca de 63, 64, ou seja, o pior ano dos últimos 57 anos, e o pior ano, ou segundo, melhor dizendo, o segundo pior ano em termos de déficit hídrico acumulado desde o início das medições aqui na Exalc, né? A gente tem aí 118 anos de série histórica, começando em 1903, e ao analisar o balanço hídrico desses anos agrícolas, né, de meio do ano de um ano até o meio do ano do outro, nós estamos passando por uma situação que a gente chama de uma anomalia climática, e essa anomalia se caracterizando aí na quebra de produtividade de várias culturas e também da cultura dos citros, né? Além do déficit hídrico, passamos também aí por períodos com temperaturas excessivamente elevadas durante o período de florescimento e pegamento do chumbinho. Então, veja que tudo isso é um quadro que nos traz aí para uma preocupação muito grande para essa safra que se inicia agora, 21, 22. E, do meu ponto de vista, é um ano que a gente tem que aproveitar para aprender com ele, né? Anos atípicos assim são anos em que os produtores, os consultores, os professores, principalmente, a gente tem que aprender com eles, porque é nesses momentos de crise que a gente realmente consegue evidenciar o que está sendo bem feito nos pomares e o que precisa ser melhorado. Então, da minha parte, rapidamente seria isso, né? Estamos diante de um ano histórico do ponto de vista climático, infelizmente do lado negativo, né? Mas, de qualquer forma, reforço, é um ano para se aprender com ele. Legal. Em seguida, Paulo, você vai ter um tempo maior para falar um pouquinho mais sobre essa questão do clima. Todos estamos curiosos para entender quão único tem sido esse ano, os 2 anos, na verdade, e o que a gente pode esperar desse ano. Juliano, por favor, seu boa noite. Boa noite, Maurício. Parabéns ao GECONS. Um abraço especial a todos os técnicos que estão nos ouvindo e aos demais palestrantes aí, Margarete, professor Paulo, Vinícius, é um prazer estar aqui. E nós temos um segundo momento para discutir alguns detalhes a mais. O que a gente enxerga como um ano diferente, parte que o professor Paulo colocou, mas eu diria que além de ter uma seca muito forte, é o acúmulo de 2 secas. Acho que na citricultura nós já tivemos uma seca de 63, 94, outras secas muito extensas. Nós estamos vivendo um momento que 2 anos consecutivos estão chovendo muito aquém da média histórica, aí, cerca de 30% abaixo, mal distribuído, temperaturas altas, e eu diria que algumas doenças que elas incrementam muito a severidade numa situação dessa, que é o caso da morte súbita nos pomares do Porto Enxerto Cravo, na região norte, noroeste, principalmente, Triângulo Mineiro, e o greening nas regiões onde a incidência é maior, como Porto Ferreira, Limeira, Brotas, Duartina, né? Então, 4 floradas, pela questão da má distribuição das chuvas e de ser de forma errática, né? E com tudo isso, um ano de pandemia do Covid, acho que talvez seja um ano mais complicado nesses mais de 30 anos que eu tenho da agricultura, que a gente esteja vivenciando. Além disso, nós temos porta-enxertos hoje mais suscetíveis, como o suíno, que expandiu muito devido à morte súbita, e a complexidade aumentou muito, né? Então, é um ano que a gente vai ter que usar muito da inteligência para olhar no médio e longo prazo qual que eu faço o seguinte: a agricultura está
vivendo um momento único. Obrigado, Juliano. Você vai ter também um tempo maior para discorrer um pouco mais sobre a sua opinião sobre essa safra. E lembrando a todos que a nossa live deve durar 1h30, portanto, até 8h da noite a gente vai estar na companhia de vocês. Vinícius, por favor, seu boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Parabéns ao GECONS pelos 25 anos. Boa noite, Margarete, Paulo, Juliano. Então, essa safra tem um fato positivo em relação à safra anterior, que a gente espera colher cerca de 113 caixas a mais do que a safra passada. Mas, de fato, essa é uma safra de ciclo bienal positivo, mas que não expressou toda a potência que tem, o potencial que tem os pomares, né? As últimas 2 safras de ciclo bienal positivo foram lá em 2017, quando aumentou 75% dos frutos por árvore, em 2019, 39% dos frutos por árvore, e agora o aumento é só de 12,5%. Então, é uma safra difícil. Em relação ao clima que o Paulo estava comentando, esse clima já vem seco desde o ano passado, o acumulado no cinturão citrícola, nesse ano, em comparação ao ano passado, nós temos só 75% da chuva que aconteceu no ano passado, nesses primeiros 5 meses do ano. Então, a gente já está vendo queda mais alta, tamanho menor de fruto, e a gente vai ter oportunidade mais para frente de detalhar tudo isso. É isso aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Margarete, dê seu boa noite, por favor, e suas primeiras impressões sobre a safra. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado, agradeço a oportunidade que o GECONS tem dado para eu estar aqui junto com toda a comunidade citrícola. Parabéns, novamente, pelos 25 anos do grupo. Bom, eu vou completar um pouquinho já o que os colegas, né, o Juliano, o professor Paulo, o Vinícius, o Maurício têm falado sobre a safra. É um ano desafiador, né, a seca impactando o potencial produtivo pelo 2º ano consecutivo. Anteriormente, a gente até tinha um impacto de estiagem, mas era um ano de bionalidade, anos bons de safra, seguidos por produtividades menores no ano seguinte, e esse ano é consecutivo 2 safras de baixa produtividade, ou muito abaixo do potencial produtivo, né? Dizer que é baixa produtividade, quando se olha uma perspectiva histórica da citricultura, nem tão longe, em 10 anos, né? Ela até é significativa, né? O Fundecitrus está projetando aí uma produtividade de 850 caixas por hectare. Então, em termos históricos, né? Não é uma produtividade baixa, mas frente ao que é a citricultura hoje, de São Paulo e Triângulo Mineiro, a capacidade produtiva que ela tem, sim, é abaixo do potencial. É um ano desafiador, né? Pandemia, custos em alta, pressão de doenças, greening, né? É um ambiente de muita incerteza. Não sabemos ainda o quanto a estiagem, inclusive, pode afetar as safras futuras, né? Se vai debilitar. De um modo geral, uma safra mais tardia. Então, falando um pouco do nosso trabalho na Exalco, de acompanhamento de mercado, em resumo, não começou ainda o processamento em ritmo maior, porque é uma safra de floradas aí de 2ª, 3ª florada, né? Menor percentual de 1ª florada. De um modo geral, vamos começar já com um pouquinho mais de notícia positiva. Os preços são melhores esse ano, né, Maurício? Tem que olhar também todas as consequências, né? A indústria que tem negociado aí preços para novos contratos no mercado spot ou para contratos de uma safra em torno de R$ 28 a R$ 30, em torno de R$ 4,00 acima do ano passado. Não é para todos, né? Alguns produtores têm até valores maiores ou menores, porque uma boa parte está já comprometida. Mas, para quem está também olhando o mercado interno, eu acredito que o 2º semestre vai ser um ano melhor, uma perspectiva melhor de preços, com a demanda industrial mais aquecida e uma oferta reduzida para o mercado interno. E eu acredito que o crescimento econômico do Brasil um pouquinho mais aquecido vai melhorar bem o que a gente tem visto hoje, um mercado bastante lento do mercado doméstico. De modo geral, só para começar aí com uma perspectiva aí de mercado também, né, para a gente começar a nossa discussão. Legal, obrigado. É bom ter uma notícia boa também, né, Margarete?
Só notícia ruim. Agradeço, então, a todos os comentários iniciais, né, do primeiro tema. Agora, nessa etapa da live, a gente vai se estender um pouquinho mais para dar oportunidade para vocês falarem um pouco mais, de forma um pouco mais profunda, as questões. E como plano de fundo, eu acho que todo mundo está muito preocupado e todos os pomares muito influenciados pelo clima, como ele tem se comportado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Paulo, exatamente ligado a essa questão do clima. Quer dizer, todos nós estamos muito ligados à própria citricultura, os produtores, consultores, indústria, o que afeta também a indústria com relação a rendimentos, etc., e qualidade do suco. Então, todos estamos preocupados com o comportamento do clima nesses 2 anos, nesses 2 últimos anos. Esse e o que passou. O ano passado nós tivemos muito abaixo do índice de chuva normal, além de uma distribuição de chuva muito irregular. Em 2021 também um verão seco e muito quente, né? E o que não é muito comum. Mesmo na região sudoeste do estado, onde a distribuição de chuvas costuma ser melhor, nós tivemos chuvas lá muito abaixo do normal e o que está levando até alguns citricultores da região a pensar em irrigação, coisa que não acontecia, a gente nunca levou isso em consideração naquela área. Então, a pergunta para o professor Paulo esse fenômeno, né? É cíclico, é esporádico, a gente está entrando num período em que teremos mesmo menos chuvas, o calor deve ser mais forte. Gostaria que você, Paulo, se pudesse fazer um panorama geral para a gente, situando um pouco aquilo que aconteceu até agora, do ponto de vista histórico e também do ponto de vista de projeção. Tá ok, Maurício. Obrigado aí pela pergunta e pela colocação. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar minha tela, né? Porque os dados por si só falam muito mais do que 1000 palavras, né? Então vamos acompanhar aqui. Assim que vocês estiverem vendo minha tela, por favor, vocês me avisem. E eu vou dar sequência aqui para a gente ter um pouco mais de detalhes, né, a respeito do que a gente falou. Então, já vendo, se possível, pelo áudio, porque eu estou com a tela cheia, eu não consigo ver vocês. Já estamos vendo, Paulo. Tá ok. Então, veja que isso aqui é basicamente aquela primeira abordagem que eu fiz com vocês, né, na minha introdução, que foi justamente avaliar aí o que aconteceu com o déficit hídrico. Então, veja que aqui já é o balanço hídrico, não é só chuva, né? A gente tem uma série histórica aqui em Piracicaba bastante longa, então esse histórico aqui nos representa 118 anos de dados. A gente vê uma variabilidade muito grande, então veja que esse déficit acumulado no ano agrícola, né, que seria de julho do ano passado até junho desse ano, ou seja, o período que efetivamente interfere, né, desde o florescimento, né, passando aí por todo o processo de formação dos frutos de citros, então, e que antecedem, né, a colheita que vai acontecer agora, ou seja, essa colheita é fruto do que aconteceu ao longo desse período. Então, a gente vê claramente aqui que 2020-21 é o segundo ano com o maior déficit, só perde para seca de 63, 64, que os mais antigos vão lembrar, eu não, né, foi o ano que eu nasci, 64, mas foi justamente o ano em que o governo do estado de São Paulo decidiu por construir o sistema Cantareira pela seca, né, e crise hídrica que houve nesse período. Então, veja que 2020 e 21 supera o que aconteceu, inclusive, no ano da própria crise hídrica que nós tivemos aqui no estado de São Paulo. E vejam que o ano 19 e 20, como vocês bem mencionaram, foi outro ano muito seco.
que não é dos mais secos, né, campeão aí, mas veja que nesse ranking de 118 anos se coloca aqui entre os 20 anos com as piores secas que a gente já observou. Vejam que isso já aconteceu na década de 60, década de 40, década de 80, então, de novo na década de 60, na década de 30, depois nos anos 90, se repetindo na década de 60 e assim por diante. Ou seja, isso caracteriza o que a gente chama de uma anomalia climática. A anomalia climática, ela tem, né, ocorrências esporádicas. Então, eu acho que é muito cedo, apesar de nós termos tido 2 anos efetivamente muito secos, que a gente admita que isso vai se repetir para os próximos anos agrícolas. Veja que a gente já teve anos aí que o déficit foi muito baixo, veja, né, na ordem aí de 150 milímetros, vários anos aqui, que estão na ponta do outro lado, né? Mas veja que nenhum desses anos aqui aparece nos anos 2000, né? Então, os anos 2000 estão situados mais para o meio e daqui para frente. Mas muito disso não se deve só à distribuição de chuva, se deve também ao fato de a gente estar passando por um período, anos mais quentes, a gente vai ver isso daqui para frente, mais para frente. A gente tem tido anos mais quentes, isso não só no Brasil, isso está ocorrendo no mundo como um todo, né? Então, a gente tem que entender que mudança climática é uma coisa, se o clima realmente está mudando ou não em termos de todos os elementos que a gente aborda, né? Temperatura, chuva, radiação, mas aquecimento global é inevitável, isso é um fato. Até quem não acredita que esse aquecimento global seja causado pelo homem, e aí é um ponto que a gente não vai discutir aqui, mas o importante é que esse aquecimento está ocorrendo e isso influencia o balanço hídrico. Porque se eu tiver a mesma quantidade de chuva entrando no sistema, mas eu tiver mais água saindo através da evapotranspiração, óbvio, isso vai gerar mais déficit hídrico. Então, em 2 anos seguidos, onde entrou menos água no sistema e a saída aumentou, isso obviamente vai gerar quadros como a gente está vendo aqui. Eu trouxe aqui uma outra figura interessante para vocês, que aqui trouxe para representar a região citrícola aqui do estado de São Paulo, né, pegando a região de Araraquara. Isso é um balanço hídrico, é uma forma da gente expressar o balanço hídrico. Veja que eu tenho os meses aqui em cima, aqui eu tenho os descentes, ou seja, dividindo o mês em 3 períodos de 10 dias, e aqui eu tenho uma série histórica começando lá em 1980 e vindo até o ano atual. Então, veja o que aconteceu com o balanço hídrico, ou seja, quanto mais azul, verde, melhor, maior disponibilidade de água no solo, e quanto mais para o amarelo, laranja, vermelho, menos água no solo. Tá? Isso é o armazenamento relativo. É o quanto tem de água em relação ao máximo que o solo poderia armazenar em função das suas características físico-hídricas. Então, veja que para a região de Araraquara, efetivamente, a gente nunca passou por uma situação tão drástica como essa, com a seca começando já no mês de abril, se estendendo até o mês de novembro e ainda pegando um pedacinho de dezembro, e, de novo, não se restabelecendo aí a estação chuvosa de uma forma clara, onde a gente observa aí condições apenas razoáveis para o desenvolvimento das culturas. E voltando a secar já a partir do mês de março, nesse quadro, e aqui já temos a previsão para os próximos 30 dias, a gente continua vendo aí que o processo deve chover um pouquinho, mas o processo de secamento do solo deve continuar. Então, veja que dentro de um quadro histórico, Maurício, a gente vê que já passamos no passado por alguns anos mais complicados, né? Como essa série não é tão longa quanto a de Piracicaba, mas a gente vê aí períodos de seca um pouco mais prolongados. Passamos por alguns anos muito bons, onde a chuva realmente foi muito boa, e veja que praticamente sem uma estação de déficit hídrico muito acentuado, isso aqui, se não me engano, foi em 2009, mas realmente esses últimos 4 anos têm sido anos de secas um pouco mais intensas, e especialmente, né, o que ocorreu de 19 para 20 e de 20 para 21, sendo aí realmente os anos mais secos que a gente tem da série histórica. Como eu mencionei, isso aqui eu trouxe para a região de Araraquara, Bauru, Bebedouro e Itapetininga, só para a gente ter uma noção. Isso aqui é o número de dias com temperatura máxima acima de 32 graus para essa série histórica de 1980 até 2020. Peguei aqui como exemplo o mês de setembro. Vejam, a gente vê claramente essa tendência de aumento do número de dias com temperaturas acima de 32 no mês de setembro, ou seja, condições que realmente prejudicam aí a florada, prejudicam o pegamento dessa florada. A mesma coisa acontecendo aqui para a região de Limeira, próximo da gente, onde a gente também vê o aumento dessa tendência. Se a gente colocar aqui os meses de outubro e novembro, a gente vai ver um cenário muito parecido
e realmente é algo que chama atenção para a citricultura, ou seja, tecnologias vão ter que ser empregadas, se já não são, né, para que a gente tente minimizar cada vez mais esse estresse ambiental que vem ocorrendo nessa situação. Então, aqui também para as regiões de Altinópolis, Araraquara, Bebedouro e Matão, esse é um modelo de simulação desenvolvido pelos colegas do IAC ainda na década de 90, mas aqui é só para mostrar a variabilidade da produtividade. Ou seja, já passamos por anos mais críticos, né, como a gente vê aqui, anos de produtividade melhor, então aqui expressa a variação da produtividade, e aqui a expectativa para essa safra que está se iniciando. Então, veja que para todas as 4 regiões, uma expectativa de quebra de produtividade, né, e quando eu falo produtividade, não é produção, né, como o Vinícius falou, vai haver talvez até um aumento da produção, porém, a produtividade, né, por planta deve tender a uma redução, e além disso, a gente tem também aspectos relativos à qualidade dos frutos, impactado aí pelas condições climáticas que a gente demonstrou. Então, para não me estender muito, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Posso voltar aí para parar de compartilhar a minha tela, mas, de uma forma geral, isso já traça um cenário muito claro do que vem acontecendo em todas as regiões citrícolas, não só do estado de São Paulo, mas também dos estados vizinhos aqui. O Paulo, obrigado, Paulo, foi muito esclarecedor, né? Essa preocupação com a temperatura alta tem sido geral, mesmo nas regiões mais frias do estado. A gente tem percebido queimadura de frutos, escaldadura de frutos, e esses 2 últimos anos, a florada foi muito afetada, não só pela seca que veio depois da florada, mas pelas altas temperaturas. Não é muito simples mitigar esse risco, embora, e a gente percebe bem isso nos ponteiros das plantas, né, que estão mais expostos ao sol. Esses últimos 2 anos dava para ver claramente a face que estava mais exposta ao sol, com um pegamento bem menor, e eu queria voltar depois, um pouco mais à frente, a te perguntar a respeito dessa questão da insolação e também das chuvas. Por enquanto, obrigado, Paulo, e a gente agora passa a próxima pergunta que eu vou fazer ao Vinícius e ao Juliano, que naturalmente é em função da safra que foi recém-anunciada pela Fundecitrus, pelo PES. Primeiro vai um elogio aqui para vocês pelo trabalho da Fundecitrus, porque a gente que trabalhou por muitos anos com planejamento de vários mercados sentia muita falta de informações consistentes para a citricultura, seja pelo número da safra, que ganhou uma confiabilidade muito grande, inclusive internacionalmente, mas também pelos números do inventário em si, daquilo que a gente tem de laranja no estado, no cinturão citrícola, quebrado por faixa etária, por variedade, por porta-enxerto, por região. Então, acho que embora às vezes a gente debata um pouco sobre os números, eu acho que o fato de ter essas informações hoje é um ganho de qualidade para quem faz um planejamento de uma cultura permanente, que é o caso da laranja, do limão, é muito importante para o setor. Tá? Eu queria fazer uma pergunta para os dois, que vocês fiquem à vontade para responder, cada um na área ou no momento em que desejar, mas a gente teve uma safra, primeiro, até para reafirmar para todos que estão nos assistindo, né? Nós saímos de uma safra do ano passado que fechou em 269 milhões de caixas, né?
e agora estamos entrando numa safra cuja primeira estimativa, agora em 27 de maio, foi de 294 milhões de caixas. Tá? Então, a gente teve um acréscimo, né, de 9% em cima do número que terminamos a safra anterior. Pois vocês me corrijam se estiver errado. O Juliano vai fazer 9,5%. Então, mas no ano passado, eu queria que vocês comentassem o número em si, por favor, e também uma outra observação. Em maio de 2020, nós tivemos uma avaliação da Fundecitrus de que a gente teria uma safra de 288 milhões, se eu não me engano. Ao longo da safra, que foi uma safra complicada, com clima complicado, as estimativas foram caindo, até que chegamos ao final a 269 milhões de caixas. Uma queda da primeira para a última estimativa em torno de 7%. Eu vi, o Vinícius me passou números anteriores da relação entre a primeira e a última estimativa. Teve anos que realmente houve uma diferença, mas vários anos ficaram bem em cima daquilo que foi previsto, porque vocês já estimam a queda, uma possível diminuição de peso, etc. Como é que vocês estão vendo esse número em relação ao número do ano passado? E a outra questão é, vocês acham que essa diferença, isto é, que o número deve cair ao longo da safra, pode acontecer novamente, e o que disso depende? Bom, começo então. Posso começar, Juliano? Vai lá, Vinícius, contigo. Então, Maurício, essa safra, a gente já percebe essa situação toda aí de déficit, né, de chuvas. Em relação ao greening, por exemplo, né, aumentando a severidade, a gente vê, isso já é fato, né, tamanho menor, né, e queda maior nessas plantas com doença. Tem plantas que a gente já percebe isso, né, uma desfolha, né, dependendo do solo mais arenoso, né, e o cavalo também mais suscetível, né. Então, essas plantas, elas até parece estar com ataque de formiga, de tamanha desfolha, né, isso já vem acontecendo. Então, a queda, nós projetamos a queda agora em 20,5%, né? Essa falta de chuva, então, provoca maior queda, maior severidade, expressão dos efeitos do green, né? Também outra doença é a leprose, que só no ano passado foi responsável por 8% dos frutos que caíram, né? E vem isso acontecendo desde o ano passado, né? Esse aumento também por conta da falta de chuva. O bicho-furão também, né? No ano passado foi responsável por 22% dos frutos que caíram. Nós também vimos no ano passado a seca, e depois, quando voltou a seca, queda, rachadura, né? O pendúculo fica mais frágil, né? E aí, por conta do cálcio, né? Que a falta de translocação de cálcio, e aí, quando vem a chuva, esses frutos acabam caindo, né? No ano passado, aí, também 7% dos frutos que caíram foi por conta de rachadura, né? Falta de elasticidade da casca, né? Então, são fatores que levaram a gente a projetar essa queda em 20,5%, está bem alinhado com o que a gente teve no ano passado, de 21,60%. É certo também que no ano passado a seca foi atípica, né? Muito atípica, uma das mais severas, como o Paulo estava colocando. Então, essa queda a gente está prevendo ela alta, né? Quanto ao tamanho, nós temos uma regressão, a gente faz esse trabalho de projeção do tamanho, né? Que tamanho que esses frutos vão chegar na época da colheita.
É uma regressão que usa várias variáveis, né, como quantidade de frutos que tem na árvore, o tamanho que esses frutos estão agora, chegaram no momento da derriça, né, é outra variável que pesa, quanto de chuva vai acontecer nos próximos 3 meses depois da derriça. Enfim, é bastante complexo e dá um R quadrado muito bom, né, muito ajustado, de 93% no caso desse ano passado, e ainda assim a gente ajustou o tamanho para uma previsão climática de pouca chuva até meados de outubro, ela reestabelecendo a partir de novembro em diante. O tamanho ele é 6% menor do que foi a média das últimas 6 safras, né? Então, a gente projetou um tamanho de 157,5 gramas por fruto e a média de 167 gramas por fruto. Bom, os frutos de segunda e terceira florada, nós estamos observando no campo, eles estão realmente muito pequenos, né? As frutas de segunda florada, elas já estão pegando cor, né, por conta desse clima mais frio, e muitas vezes o colhedor acaba colhendo essa fruta de segunda florada e chega na fábrica, então isso reduz também o tamanho, né, do fruto. Enfim, e sem falar que a gente tem aí de segunda florada quase 50%, 46% de segunda florada, né? Terceira florada 20%. Então, os dados estão aí, né? A gente são esses, né? E ele é feito, são centenas de pessoas que participam da coleta desses dados e trabalham com muita seriedade, né? Muito rigor na metodologia. Então, nós temos muita segurança do que a gente projeta. E o nosso método contempla revisões, né? Então, nós, a partir de junho, são 1.200 talhões que recebem uma visita a cada 30 dias para observar o crescimento dos frutos, né? Então, quanto esses frutos cresceram e quanto que eles estão caindo, para que a gente possa fazer os ajustes, né? As correções desse número inicial de maio que o Juliano detalhou, ele há 20 dias atrás, e trouxe isso para toda a comunidade citrícola, né? Então, nós temos muita confiança no que a gente projeta de safra, mas, obviamente, né, passível de erro, né, de ajustes, né, mediante o que vai acontecer com essa previsão climática, né, com as condições climáticas, né? E aí, como você mesmo disse, né, no ano passado o erro foi maior, né, em torno de 7%, mas nos 2 anos anteriores ele não chegou a 1%, né, ficou próximo de 1%. Então, é uma metodologia muito precisa, né? Então, é isso. Agora eu passo a palavra para o Juliano fazer as considerações. Por favor, Juliano. Obrigado, Vinícius. Vamos lá, eu vou tentar ir dar uma posição um pouco mais rápida e técnica, né, complementando o que o Vinícius falou. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que raciocinar, né? Quais são os 4 fatores que determinam a safra? Número de árvore, esse nós temos. Número de fruto também está pré-determinado e o erro é baixo, tá? Estratificado. Então, o que pode variar muito é o peso e queda, né? Na equação foi considerado um peso bem pequeno, projetando uma chuva abaixo da média, nos próximos 3 meses, uns 100 milímetros, tá? Dentro do que a gente considerou baseado na SOMAR, na média, né? A queda, o segundo maior número em termos de queda. O nosso padrão era de 13% a 17%. Esse ano está em 20,5%, tá? O que eu acho que faz esse ano um ano mais difícil da gente ter uma previsibilidade? O senhor Paulo falou bem, o doutor Odir Rodrigues, um dos meus grandes professores, contava da seca de 63. Morreu muita árvore, a fábrica não conseguiu processar, né? Você vê que essa nossa está sendo comparada com essa. Mas eu diria que a situação nossa hoje é mais difícil que a da anterior. Por quê? Nós temos pomares mais adensados, a citricultura migrou para várias regiões, algumas com déficit muito mais marcante. Antes a citricultura era mais limeira, perto de Araraquara, tá? O swingle é um excelente porta-incerto, mas ele é extremamente sensível ao déficit hídrico, tá? E nós temos doenças como o greening e outras pragas que surgiram, que elas
causa uma queda muito grande. Tá? Então, nós estamos com 21% de green no dado do ano passado, mas a severidade aumentando. A leprose se intensifica muito na seca. Tá? A múltiplas floradas também favorece leprose, furão, mosca, né? Então, a nossa premissa foi assim, de ser fruta pequena, conservador, queda alta, tá? Agora, o clima vai ser determinante, principalmente no peso. A precoce nós estamos considerando um valor bem menor que do ano passado, e as peras e tardias um pouco maior, porque tem muito a segunda e terceira florada, né, nessa safra, né? Então, eu diria que a questão fundamental vai ser como vai ser o clima. Um outro fator importante que afetou o ano passado, e esse ano deve continuar, é a questão de mortalidade de árvore. Você tem o efeito da queda, mas você tem árvore de planta também. O ano passado, assim, fora os talhões, morreu mais do que o dobro da média histórica. Agora, nós estamos com 2 anos consecutivos de seca. Mas eu diria que o nosso número, nós estamos muito, assim, convictos que a tendência do erro ser menor, porque nós não tínhamos projetado uma seca tão intensa no ano anterior, que foi completamente atípica, né? E por isso que o número variou tanto, que nas outras safras não tinha ocorrido isso. E nesse ano a gente está sendo bem mais conservador. Então, eu acredito que a chance de erro é bem menor. Nós temos aí 12,5% a mais de fruta, e isso ajuda a terceira e quarta florada, que vai ter mais tempo para a fruta se desenvolver. 25% dela são essas aí. Juliano, você falou da morte de plantas, você se refere às plantas que estão sorteadas e selecionadas para fazer o acompanhamento ao longo da safra, é isso? Nós temos, você tem 2 efeitos, né? O Vinícius até pode dar um detalhe. Um é a própria planta, aquela sorteada, que a mortalidade aumentou, né? Em alguns casos você pode perder por morte súbita, greening, gomosa, esse tipo de coisa, né? Então isso é um dos fatores que ajudou a diminuir, que nós vamos comentar aqui depois, o estoque de árvores, principalmente adultas, né? E você tem aquele outro efeito que vai diminuir o número de árvores, porque a produtividade vai caindo, morre um percentual, e o citricultor, por uma opção, ele decide renovar antes, por causa de questão do ponto de equilíbrio, né? Se torna antieconômico. Mas, o ano passado, nós tivemos aí uma mortalidade só da pera e das tardias próximo de 1.400.000, né, Vinícius? Se a gente somar tudo, deve ser próximo de 2 milhões, que é um número considerado grande. Ajudou a explicar também parte da quebra. Entendi. Esse é um ano desafiador de novo, né? A gente tem notado no campo, apenas para fazer um comentário que vai em direção ao que vocês estão comentando, muita leprose, foi um ano bastante furão e enfim, todos os problemas que a seca acabam potencializando. E o greening, como uma doença vascular, né, uma doença que depende, os seus sintomas aparecem mais quando a planta está mais debilitada do ponto de vista de metabolismo, chega a assustar o que a gente tem visto de sintomas de plantas com greening que a gente não estava vendo há 2 ou 3 meses atrás, né? Isso realmente preocupa. Houve um aumento de psilídeo muito grande, que vocês nos alertaram o tempo todo, embora seco, o psilídeo não parou de trabalhar, e acho que o resultado está aparecendo. Eu queria, o Juliano, o Vinícius, que vocês lembrem a todos como que está a distribuição dessas variedades esse ano. Quantos por cento a gente tem em grandes números de primeira, de segunda, de terceira e até de quarta florada, principalmente para as médias e tardias, né? Eu tenho um número aqui, Juliano. Primeira, no geral, é 30%,
segunda é 46%, terceira 20% e quarta 4%. Na variedade, eu não tenho nesse momento aqui, Maurício. Mas nós Mas temos as tardias têm mais floradas tardias, né? Mais terceira e quarta, é mais comum isso aparecer na pera, obviamente, né? E nas tardias e menos nas precoces, né? Então, as precoces, elas tendem a ter mais primeira florada e segunda, né? Aqui, eu estou com o número aqui. Ó. Esse ano aqui nós estamos aqui, 21, 22, Hamley, Vestim e Rubi, 780 frutos por planta, né? Por árvore. Em primeiro lugar, depois vem a Valência Folha Mocha com 696, né? Americana já e Seleta com 614, Pineapple. A Pira aqui com menos frutos, 531. E a Natal, 638. Então, esse ano aí, as duas variedades com mais frutos por árvore está a Hamley com a Vestim Rubi e a Valência, né? Então, eu acho que você sempre tem um pouco essa alternância, né? O ano passado tinha a Hamley produzido um pouco menos, esse ano teve o efeito compensatório. Você tem isso entre as regiões e entre as variedades, né? Em relação à seca também, que a gente está falando de mortalidade, nós temos que lembrar que a mortalidade não está só ligada à questão da seca, ou mesmo no swing na área de sequeira. Nós tivemos muita mortalidade com declínio e morte súbita, que ninguém falava mais da morte súbita, né? Então, você vê que realmente foi um ano totalmente atípico, a morte súbita estava esquecida, ela voltou com tudo, né? E o comportamento das variedades aí, ele teve esse efeito compensatório, né? Onde a Hamley voltou a crescer um pouco, e a Valência também, né? O número de fruto, a safra não é tão pequena, porque nós estamos tendo a terceira e quarta com 25%. Se nós não tivéssemos tido essa florada, seria uma safra ínfima, né? Bem menor, né? Imaginar, isso é atípico, né? Normalmente, terceira e quarta florada é 10%, 15%. Esse ano é 25%. 25%. Bom, obrigado, Juliano, obrigado, Vinícius. Gostaria agora de perguntar para a professora Margarete um pouco mais, que ela possa responder um pouco mais de profundidade. Eu acho que existem duas questões assim principais hoje de preocupação para o citricultor, Margarete. Embora você tenha dito que os preços da receita, o preço da caixa de laranja tenha melhorado, para muitos a produtividade foi baixa e vai ser baixa, e isso na receita total acaba implicando de forma negativa. Vocês têm um acompanhamento, um custo de produção que vocês têm feito anualmente, né? Como é que está esse custo de produção hoje, Margarete, pelo último levantamento que vocês fizeram? E eu gostaria que você falasse um pouquinho da preocupação que todos nós estamos com relação à inflação desses produtos, dos insumos, dos recursos que, afinal de contas, a gente utiliza para produzir nossas frutas. Nesse período aí de praticamente um ano, o diesel subiu quase 60%, perto de 60%. Os adubos, como nitrato de amônio, subiu 25%, o cobre subiu 70% para ficar num defensivo só, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho como é que isso vai afetar no custo de produção total, na sua opinião, Margarete. Bom, vamos lá, Maurício. A gente tem que falar a parte dos preços, né? Tem que ver se esse aumento de preços paga toda a situação que a gente está vivenciando esse e o ano passado. Sem dúvida nenhuma, os custos aumentaram. Claro que cada um tem um nível tecnológico. Eu vou supor um nível tecnológico hoje o recomendável, inclusive pelo GECONSE, com todas as pulverizações, tudo certinho.
você tem aí um custo total mais ou menos aproximado da citricultura de 30 mil, custo total, custo operacional sem patrimônio em torno de 25 mil. Se você pensar, né, fazer uma estimativa, que você não tinha nenhuma negociação antecipada, nada, você já pegou o reajuste do diesel, dos fertilizantes, que sem dúvida nenhuma foram os itens que mais acrescentaram em custo, ele pode chegar de 3 a 5 mil a mais esse ano em relação ao ano anterior. Claro que vai da negociação de cada um em termos de insumos, né? Uma suposição, então sim, você está com custos mais elevados, isso numa conta rasa, mais ou menos para pagar e empatar com o patrimônio e recebendo R$30 a caixa, né, para a indústria, o produtor tinha que ter no mínimo para empatar mil caixas por hectare. Eu gosto muito de falar de produtividade, que é uma linguagem mais simples e acessível, né? Então, o ponto de equilíbrio, o break-even, com preço a R$30, seria 1.000 caixas por hectare hoje. É o mínimo, na verdade, que a citricultura, na média, precisa, né? E isso a gente sabe que esse ano, até a região sudoeste, esse ano, tem dificuldades com boas tecnologias que se tem, plantas novas, adensamento, está numa situação complicada. Isso para empatar. E a gente tem que lembrar que a gente carrega, né, fluxo de caixa de um ano para o outro, né? A gente está olhando esse ano, mas, de novo, o ano passado já foi também um ano restrito, né? E também com esses números, você tinha que, no mínimo, para empatar seus custos, acima de 1.000 caixas por hectare, e nem todas as regiões tiveram isso. Então, estamos 2 anos de um desequilíbrio em termos de você receber uma quantidade comparável para pagar seus investimentos. Quanto a pagar seu custo operacional, quer dizer, os defensivos e a colheita, é um preço ok, mas você não tem reserva para remunerar seu capital nessas últimas safras, né? Então, é importante essa comparação do produtor no dia a dia para ver se ele está conseguindo ter um equilíbrio acima desses indicadores em termos de produtividade. Mas sabendo que o clima está aí balizando a régua para baixo, mesmo para propriedade de boa tecnologia, mesmo com a alta do preço, você tem dificuldade aí de uma remuneração adequada desde o ano passado. Isso a gente vê, inclusive, em área, né? A área caindo, né? As pessoas trocando, não reinvestindo, tudo bem que estiagem também breca um pouco novos investimentos, né? As pessoas esperam um pouco, mas você tem outros custos de oportunidade, como grãos, recentemente. Então, você vê também que a citricultura, apesar de uma série histórica de preços em reais, depois em dólar não é tão vantajoso assim, mas uma série em reais, é um preço positivo, mas a gente tem que olhar muito mais. Tem que olhar que o setor avançou, sim, em pacote tecnológico, mas nossos custos avançaram também. Então, hoje, o break-even para atingir essa rentabilidade também é mais elevado, né? E aí que é o grande ponto, se esse ano, que está dado, né, a questão da produtividade, é tentar não diminuir muito, né, equilibrar de algum jeito a eficiência para não ter perdas tão grandes de frutos, né? Mas é um ano desafiador em termos de rentabilidade. Margarete, já conseguem ter o último custo de produção quando vocês fecharam? Nós fechamos em março, né? Então, dava em média de 28 a 30 mil custo total por hectare, né? Em termos de custo operacional sem patrimônio, mais ou menos um gasto médio aí de 20 a 25 mil, dependendo da tecnologia que você usa, região, você está com irrigação, mais ou menos. Né? Então, nós estamos falando para uma produtividade de mil caixas, em torno de R$25 a caixa, né? Dependendo se tem. Operacional, R$30 custo total. R$30 custo total. Para produtividades a 1.000 caixas por hectare. 1.000 caixas por hectare. À medida que aumenta a produtividade, você tem um pouco mais de custo com colheita e frete, mas melhora bem a diluição do seu custo. O pacote tecnológico, por exemplo, que os consultores do GECONS recomendam, é um potencial produtivo com nível de adensamento hoje de 1.250 caixas por hectare. Então, a conta do Excel em laranja é maravilhosa, é a cultura que mais dá dinheiro. Só com a hora que você põe a variabilidade da produtividade desses últimos anos, e aí que a gente tem que olhar, né? Que aí é que pega, né? O tiro VPL, né, funciona super bem na citricultura, quando você
vê o pacote e o resultado em produtividade, né? Mas essas incertezas, essa diversidade que a gente tem enfrentado esses últimos anos, não é que a gente está com uma crise de 10 anos atrás, não é isso. A citricultura ela avançou, ela está melhor em números, né? Esses últimos 5 anos, sem dúvida nenhuma, mas é desafiador em termos de rentabilidade. Estamos falando aí que o produtor tem que extrair uma produtividade acima de 1.000 caixas para começar a empatar os investimentos. Porque hoje em citricultura também você não tem como ficar em média e baixa tecnologia, você tem que controlar green e tudo, senão aí a conta é outra até, né? Então é uma rentabilidade bastante desafiadora. E existe a questão de outras culturas, como você mencionou, os próprios cereais, fazendo uma pressão grande sobre a laranja, sobre outras atividades, até mesmo cana-de-açúcar. E agora a gente está vendo também uma recuperação da cana-de-açúcar em termos de preço, né? Estava com a TR a 70 centavos, já está batendo R$1, e então vai haver também uma pressão, como nós já tivemos no passado, da cana-de-açúcar, né? E então realmente a remuneração tem que ser condizente com o investimento que é feito, como você coloca nas suas planilhas de custo. Tem uma pergunta, aproveitando, Margarete, a gente já vai entrar na fase de perguntas do pessoal. Uma pergunta do Teófilo, que é o que aconteceu com o suco, com o consumo do suco de laranja nesse momento de crise pandêmica, de pandemia, etc., em que as pessoas não estavam saindo de suas casas, viajando menos, um menor consumo institucional em hotéis e linhas aéreas, etc., restaurantes, e qual que é a expectativa que existe para essa, vamos dizer, para a hora que a gente terminar ou diminuir bastante essa crise sanitária, o suco poderá estar num patamar melhor de preço? Olha, se for olhar em termos internacionais, eu acredito que a pandemia, até o início da pandemia, até foi positivo para a área de citros, né? Os Estados Unidos teve até uma ascensão aí em termos de demanda. Eu não tenho grandes estimativas que o setor de suco, externamente, em termos de demanda, possa ter grandes avanços. A gente tem aí, olhando uma expectativa, uma série histórica mais ampla, infelizmente, a gente tem uma questão de uma retração de consumo nos países Europa e Estados Unidos, assim, que difícil se reverter no curto prazo. É claro que tem um crescimento, com o avanço da economia nos Estados Unidos e na União Europeia, com certeza vai ter um efeito positivo, mas não que possa alavancar em dólar um cenário positivo via demanda. Eu acho que ainda o preço lá fora vai estar muito reativo ao balanço da oferta, e a demanda mais flat. Europa, principalmente a Alemanha, a Euromonitor dá um crescimento até 2025 de 4%. Está menos de 1% ao ano, né? De 2020 para 2025. Então, a gente não vê aí, mesmo com esse cenário de PIB, grandes avanços nos países que já estão consolidados. Ao contrário, que é o grande desafio do setor, que daí é um crescimento pulverizado nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, em plena pandemia, queda de poder de compra, nós alavancamos muito o consumo do suco 100% integral. Então, eu tenho boas expectativas, apesar de ainda ser um percentual pequeno, mas cresceu muito em relação aos últimos anos, que essa substituição, em termos de laranja, principalmente do néctar, ele decaiu muito, outros tipos de suco, e o suco 100% integral, que é o suco de melhor valor, é onde que tem uma conversão. Parabéns às empresas que estão entrando no Brasil com distribuição, marca própria, excelente qualidade. As apostas de consumo realmente vão se dar no Brasil e em países de desenvolvimento. É que aí realmente você não tem um tamanho, a logística vai ser mais complicada, porque não tem o tamanho que é a Europa e Estados Unidos, mas
em termos internacionais, não vejo grandes expectativas de avanço na cotação por conta da demanda. O que pode acontecer, claro, né, com questão de estiagem, o Brasil aí que faz o fiel da balança aí de suco, isso sim, né, o preço vai ter um movimento muito mais via oferta do que a questão da demanda. Mas pela produção desse ano que passou, pela produção desse ano que está entrando agora, que a estimativa é de 2 safras abaixo de 280 milhões, talvez abaixo de 290 esse ano, a gente deve ter um estoque de passagem de 270 mil toneladas aí agora no final de junho, e possivelmente o ano que vem um estoque de passagem bem mais baixo, né? Porque o mercado interno, como você falou, seja para consumo de fruta fresca, seja para consumo para NFC internamente, que tem crescido muito, a Daniela da JBT mostrou isso numa apresentação recente. Eu acho que tem 18, quase 20 marcas novas aí no mercado interno. Isso é bacana, porque o brasileiro é um grande consumidor de suco, embora... Oi. Embora não... Pode falar, Maurício, desculpa eu te embora não consuma muita laranja em casa espremida, porque tem esse privilégio, mas a vida corrida do brasileiro está levando ele a consumir suco de boa qualidade também NFC no Brasil, né? Então, por esse adendo na questão de consumo, o que é mais impactante em termos de suco de laranja natural, que é diferente do que a gente vê na Europa e Estados Unidos, os dados da POF indicam que o jovem no Brasil consome suco, mais que a classe de idoso, o suco 100%. Isso é ótimo, porque isso é um vigor muito grande, né? Ela tem uma longevidade, esse produto, muito maior do que a Europa e Estados Unidos. Então, é claro, a gente tem um outro padrão de renda, não acho que o Brasil possa chegar, não sei, ao tamanho da Europa com o patamar atual de preços, teria que ser um preço mais acessível para ele, né, massificar esse suco, mas ele tem muito potencial. Acho que, enfim, temos um mercado interno, em plena pandemia, numa das situações mais complicadas em termos de poder econômico, claro, é restrito a uma certa classe de renda, né? Mas eu só queria completar, porque a gente pouco fala disso, e esse eu acho que é o dado mais interessante da presença. Aliás, a única coisa de jovem que aumentou foi suco, viu? Porque fruta tá tudo uma lástima, não está subindo. Mas em comparação ao idoso, esse suco e até a classe adulta é o que tem mais participação de ganho. Então, você imagina a longevidade que a gente pode ter aí com esse produto. Desculpa estar te incomodando, mas eu lembrei desse adendo e eu acho que é muito importante ter essa expectativa. Mas você quer falar um pouco de estoque, né? Vamos lá? Quer que eu isso rapidinho? Então, eu acho ainda, só mandar um abraço para o Teófilo, obrigado aí pela pergunta, por todo aí, né, pela oportunidade de estarmos aqui. Boa parte a gente vem pelos convites do Teófilo, né, todas as semanas de citricultura, então meus agradecimentos. Eu acho que o ajuste em termos de preço vai vir pela oferta e por estoques mais justos. Esse ano a Citrus BR acredita que vai fechar em 300 mil toneladas de estoque de passagem. A gente entra nessa safra agora em julho com 300 mil. Não deve diminuir a questão de demanda, dado o crescimento externo bastante positivo em termos de PIB. Então, a gente entra a safra que vem com 200 mil toneladas, é abaixo do nível estratégico. Então, a gente tem que ter uma safra grande o ano que vem, essa que é a questão, né? Já é positivo, né? Precisa ter uma safra grande para equilibrar. Então, eu acredito que sim, você tem um ajuste em termos de preços via a oferta, né, de suco, né, por questão desse... eu acredito que sim. Tá bom. Obrigado. Essa foi a pergunta do Teófilo, foi coincidente com a pergunta do Fabiano Grissan, de Pompeia, da Jato. Agradeço ao Fabiano pela pergunta também, mas já foi abordada por você, Margarete. Queria te agradecer e vou passar uma nova pergunta para o professor Centelhas.
A pergunta é do Hamilton Rocha, mas não é só ele que está perguntando, fazendo esse mesmo questionamento, que é se teremos períodos mais chuvosos do que esses 2 anos. Entendo que sim, mas serão anos como a gente costumava ter antigamente, dias de chuvas inteiros, etc., ou há uma tendência, um ciclo de anos mais secos? E aí eu aproveito para emendar uma pergunta também minha, se a temperatura média máxima será mais elevada também, como foram desses dois anos. Bom, Maurício, essas perguntas são muito difíceis de responder, né? Porque hoje a gente conta com previsões aí que não nos permitem ir muito além do que previsões aí de tempo, né? Não estou falando nem de previsão climática, essa sim permite um prazo um pouco mais longo, mas as previsões de tempo aí ainda nos permitem ter aí um prognóstico, um grau de assertividade bem razoável para 5, 10 dias, né? Passando disso, a confiabilidade das previsões, obviamente, elas vão caindo muito e fica difícil a gente avaliar, principalmente o que vai acontecer no ano que vem. O que a gente tem de informação por exemplo, olhar para o passado. E aí eu vou pedir permissão para vocês de novo para poder compartilhar a tela aqui, para a gente analisar um dado que possa nos ajudar, e depois eu volto e mostro até o que tem aí de previsão climática. Então, eu gosto dessa figura aqui, né? Que essa figura nos mostra bem aí o que é variabilidade climática. Veja que agora eu não estou analisando mais déficit hídrico, estou mostrando para vocês aqui a condição de chuva anual, né? Para representar de novo a nossa série histórica de Piracicaba, e veja que a gente tem essa variabilidade, né? Então, veja, essa aqui ainda não entrou 2021 aqui, até 2020. Veja o ano de 2014, né? Mas isso a gente observa que 84, 85 foi uma seca muito grande, 78 também não foi dos melhores anos, e que lá no passado distante, né? 1921, 1916, se eu não me engano aqui, ou 17, 16, para ser mais preciso, nós tivemos eventos aí de chuva muito abaixo do normal, né? Assim como alguns anos com chuva muito acima do normal, mais recente, acho que vocês lembram desse período, que foi 82, 83, que foram 2 anos seguidos de El Niño. Agora, veja que nós passamos por períodos que a gente chama aqui de tendências. Então, veja, recentemente, né, saindo aí do final dos anos 90 até 2005, mais ou menos, uma tendência negativa. Né? Uma série de anos que a chuva foi, de um modo geral, diminuindo gradativamente. Isso não quer dizer que a gente vai continuar, né, com essa tendência ad eterno, assim como a gente já teve uma sequência aqui, ó, de 6 anos em que a chuva aumentou, saiu de 800 milímetros e veio parar em 2.200 milímetros. Então, é muito difícil, dada essa variabilidade, a gente lançar um prognóstico, né? Veja que a gente saiu aqui de uma crise hídrica em 2014, né? Todo mundo achava que isso aqui ia ser o fim do mundo, e veja que a gente passou depois a 3 anos seguidos com chuva acima da média. E depois, 3 anos agora com a chuva ligeiramente abaixo da média, né? E a tendência desse ano também ficar aqui para baixo. Então, veja que a gente já está num período de tendência, tá? E é muito difícil garantir que isso vá persistir para o ano que vem. Infelizmente, a gente não tem ferramentas que nos possam mostrar isso, tá? Então, partindo agora aqui para a previsão, né, do que a gente tem aí para os próximos períodos, veja que a gente até tem uma previsãozinha de chuva aqui para os próximos dias, né? Trouxe aqui dado para Araraquara, Barretos, Bauru, né? Só para expressar o que aconteceu, Itapetininga e Limeira. Veja que até tem uma previsão. Agora, mesmo essa previsão, será que ela vai se confirmar? Né? Esse ano, especialmente, é um ano que as previsões erraram muito, né? Muitos eventos de chuva que vinham sendo anunciados não se confirmaram. E aqui a gente está vendo uma previsão para 30 dias. Agora, o que sobra para a gente é analisar o que vai acontecer para o resto do ano. Condições de El Niño e Laninha, porque esses eventos interferem muito na variabilidade climática de diferentes partes do mundo, inclusive do Brasil. Veja que a grande maioria dos modelos, aqui é a anomalia da temperatura da superfície do mar,
né, esse gráfico da esquerda, onde a gente vê, né, que acima de meio positivo é a condição pré-El Niño, abaixo de meio negativo é a condição de Laninha. Então, a gente saiu da condição de Laninha e estamos partindo aqui para o grande parte dos modelos indicando a condição de neutralidade, né, para os próximos trimestres. Mas veja que para o final do ano, pegando principalmente o período de verão, que aí é exatamente as chuvas que vão garantir a nova safra, né, nem estamos falando dessa, já estamos falando da próxima safra, esse cenário ainda é muito indefinido, né? Veja que todas as probabilidades dos eventos ficam abaixo aqui de 50%, né, com uma predominância para a neutralidade, mas havendo a possibilidade também de ocorrer um El Niño Laninha. Então, fica muito difícil prever. E aí a gente tem que partir para o que a gente chama de previsão climática. E esse é um trabalho feito pelo INEMET, Instituto Nacional de Meteorologia, onde a gente vê claramente aqui que para a maioria das regiões citrícolas, né, a gente deve ter chuvas variando aí bastante, né, mas pegando principalmente o centro, norte do estado de São Paulo, alguma coisa saindo aí da ordem de 175 milímetros, indo até 200, obviamente aqui mais para o sul do estado, mas isso tudo indica o quê? Um cenário ligeiramente abaixo do normal para esses 3 meses, julho, agosto, setembro. E essa probabilidade é uma probabilidade desse evento ocorrer, é uma probabilidade aí, vamos dizer assim, moderada, não é uma probabilidade muito alta, que é a classe de maior probabilidade. Abrindo isso mês a mês, a gente vê que o mês de julho deve ser, né, em todas as regiões citrícolas, dentro da normalidade, e a gente sabe que dentro da normalidade, nessa época do ano, é chover pouco, coisas de 20 a 30 milímetros, partindo aí para o mês de agosto e setembro, com algumas localidades com chuva ligeiramente abaixo do normal. Então, veja, se persistir essa condição da neutralidade, eu não vejo a perspectiva aí de um cenário tão crítico. Por quê? O que aconteceu esse ano, por favor, vocês podem cortar a minha tela, né? Mas o que aconteceu esse ano é que a gente teve a combinação de 2 fatores, que foi a ocorrência de uma laninha moderada, associado a uma zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquela zona, aquele sistema que joga a umidade da Amazônia aqui para baixo, sofrendo um bloqueio, ou seja, essa umidade não veio. E se não tem umidade no ar, não tem precipitação. Então, quer dizer, ocorrer um evento dessa magnitude novamente, eu acho muito pouco provável, mesmo porque a gente teve aí o segundo pior ano agrícola da série, então isso ocorrer, a probabilidade é baixa, mas isso não impede que o próximo ano volte a ser aí de chuvas irregulares. Então, a gente tem que continuar acompanhando, não tem essa pergunta aí, eu até ontem, né, que essa pergunta para os próximos 3 meses é a pergunta de $1 milhão. Agora, para o próximo ano, ele já sobe para $10 milhões, né? Porque quem souber exatamente o que vai acontecer no próximo ano tem bola de cristal e assim, eu costumava brincar e falar assim, quem acertava era só a mãe de Ná. Agora ela morreu, então nem ela já nos ajuda mais e vão ficar na dependência aí de ficar observando as previsões de tempo e clima para ver o que acontece. Minha pergunta, Paulo, eu agradeço a sua resposta, minha pergunta foi proposital pelo seguinte, tem gente que fala, olha, agora nós temos vai parar de chover, né? Não vai chover mais, o calor está muito intenso e tal. Quer dizer, isso pode acontecer, mas pode não acontecer. Não existe nada que possa nos dizer que a gente vai entrar num período longo aí de grande seca. Como a gente viu naquela figura da variabilidade climática, a gente tem as tendências. Isso faz parte, né, da característica intrínseca do clima da região. Veja que a gente já passou por isso no passado e pode ser que isso se confirme. E a gente vê que passamos 3 anos próximo da média e 3 anos já um pouco abaixo da média. Se esse ano, em função do que já aconteceu na estação chuvosa, né, se esse ano realmente a chuva atrasar, o que não seria característico de um ano de neutralidade, tá? Então, quer dizer, a chuva restabelecendo em outubro, que seria o normal, a gente ainda deve ficar com a chuva total do ano abaixo da média, tá? Agora, o que a gente tem que pensar é o que vai acontecer no ano agrícola como um todo, né? Ou seja, as chuvas restabelecendo em outubro, isso também não quer dizer nada, porque se a gente vier com veranico, como foi no ano de 2014, né, não chovendo em janeiro, fevereiro, isso também traz um prejuízo muito grande. Então, na realidade, o que nos resta, né, diante de um cenário mais a longo prazo, gente,
cada um agarrar na sua fé e torcer muito, né? Rezar muito para que São Pedro tenha piedade de nós e não mande mais um ano pelo crítico como esse. O Paulo, eu tenho naturalmente aquela pergunta clássica do aquecimento global aqui, feita pelo Francisco Pierre e pelo Renan Mastorano. Eu sei que isso demoraria muito tempo aí para responder, mas se você conseguir fazer uma síntese da sua opinião, se isso é uma ação do homem ou essa é uma questão cíclica do próprio planeta, e o que dá para falar em poucas palavras? Bom, realmente é um tema polêmico, né? E a polêmica nem está em termos do que está acontecendo. A gente viu os gráficos lá das temperaturas máximas, né? Passando de 32, cada vez mais dias com essa situação. Lógico, tem variabilidade, mas a tendência ali é clara. O grande dilema é que essa situação é causada ou não pelo homem. Então, é uma polêmica muito grande, né? A gente tem colegas, né, extremamente competentes, como o professor Molion, uma pessoa que eu admiro muito, né? A gente já chegou a fazer alguns eventos juntos. O Molion tem uma opinião de que isso não é causado pelo homem. Quer dizer, o efeito que o homem poderia trazer, né, na dimensão, na magnitude que a gente tem das áreas ocupadas, né, pensando assim que 2/3 do planeta é ocupado por oceanos, onde a gente praticamente não tem ação antrópica nenhuma, não, a não ser a circulação das grandes navegações, mas de qualquer forma a gente tem os dados que na realidade nos mostram que a partir de 1850 começou aí progressivamente, mas mais precisamente a partir de 1910, progressivamente um aumento das temperaturas, e isso concorda muito com o aumento da concentração de CO2 atmosférica. Então, esse efeito estufa é algo que efetivamente parece estar afetando. Um possível causador dessas mudanças seria um aumento da atividade solar. Mas nos últimos anos, a partir da década de 60, a atividade solar até diminuiu, ou seja, menos energia que a Terra intercepta, a tendência seria diminuir a temperatura e não aumentar. Então, esses são os argumentos, principalmente do IPCC. Eu, particularmente, não gosto de entrar muito nessa polêmica. Eu sou mais pé no chão e prefiro olhar os dados. Os dados são fatos que não nos permite ter dúvida, né, do que está acontecendo. Está havendo um aquecimento global. Eu não sei se isso vai continuar acontecendo no futuro, porque realmente as nossas séries históricas são muito curtas para se tirar conclusões muito assertivas. Mas o que eu penso é o seguinte: bom, nós estamos enfrentando um período de aquecimento. O que nós, como agrônomos, como técnicos, né, ligados ao setor agrícola, podemos tentar fazer para se adaptar a essa situação, né? É tecnologia, é melhoramento genético, é uma série de coisas que vão nos permitir continuar produzindo alimentos em ambientes mais restritivos e, obviamente, o futuro. Falar, 2100 nós vamos ter uma temperatura de 100 graus, de 6 graus a mais. Eu gosto muito aí de citar um exemplo, né? Que em uma matéria publicada na Folha de São Paulo, em 1980, né, falava que em 2020, né, praticamente aí são 40 anos, né, em 2020 a floresta amazônica seria uma grande savana. Veja, isso não se confirmou, né? Então, mesmo agora, a gente, 2020, tentar prever o que vai acontecer em 2060, né, existe aí um grau de incerteza muito grande. A gente está mudando nossos padrões de emissão, isso vai continuar ocorrendo. Eu acho que a agricultura brasileira, o Brasil é um grande exemplo para o mundo nesse sentido, com o uso do etanol e outras fontes alternativas de energia, mas é muito incerto, né? A gente fala, bom, isso aqui é cíclico, porque eu não tenho série histórica para falar isso, mas a gente consegue ver que existe essa correlação e nos cabe tentar se adaptar a isso. Agora, vamos supor que aqui 20 anos comece uma diminuição drástica da atividade solar. Provavelmente a temperatura vai cair e nós vamos ter que nos adaptar novamente. Tá? Então, essa é a minha opinião, assim, para não me alongar muito. Tá. O Paulo, tem uma última pergunta que eu acho que dá para responder rapidamente, depois eu quero passar para o Juliano e para o Vinícius. O Molion falou recentemente numa entrevista que ele deu para um canal agrícola,
que está previsto, eu não sei com que acurácia, porque eu sei que é difícil, um frio fora de época, talvez até com geadas aqui para a região sudeste em setembro. Isso nos preocupa, porque seria um período em que a gente está no pós-florada, ou até em florada mesmo, que poderia derrubar chumbinhos e poderia até afetar a própria florada, principalmente na região sudoeste do estado, sul do estado. Você chegou a ouvir isso? Isso foi uma pergunta até do Geraldo Lourenço, nosso amigo de Nhangatuba, que me fez hoje à tarde. Tem fundamento? Dá para fazer uma previsão com uma certa acurácia? Olha, obviamente o Molion deve ter suas fontes aí para estar fazendo uma afirmativa tão contundente assim, porque isso não impacta o mercado só de citros, impacta o mercado de café, né, mercado de cana, impacta tudo, né? Então, quer dizer, uma afirmação desse tipo, ela tem que ter muita segurança para ser feita, para que isso não mexa, né, com bolsa, inclusive, né? Havendo uma especulação muito grande, vai vir uma geada aí, então isso mexe com os preços. Eu particularmente, sou muito conservador em relação a utilizar essas previsões de longo prazo. Se a gente olhar a previsão climática que a gente tem em termos de temperatura para esse próximo trimestre, que é o que nos está disponível à mão, né, principalmente o trabalho do CPTEC, a gente não vê esse cenário, tá? Então, para julho, agosto, setembro, a gente não vê um cenário de temperaturas oscilando abaixo do normal, ou seja, com uma possibilidade de um resfriamento mais intenso e, consequentemente, geadas. É óbvio que geadas ocorrem, são eventos esporádicos, isolados, a sua previsibilidade é de curto prazo, você não consegue fazer essa previsão de longo prazo, a não ser que seja assim. Normalmente, anos de El Niño, o que acontece? Barra as frentes frias lá no sul do país, a massa de ar polar não vai chegar para a gente. Diminui a possibilidade de geadas, mas não que não vá ocorrer, tá? Como os laninhas e anos neutros, que as frentes avançam mais e atrás vem a massa de ar polar, a partir de uma condição de uma probabilidade de geada um pouco maior. Agora, assim, um sinal de frio muito intenso que nos traga aí geadas certeiras, óbvio, vamos continuar observando. A previsão de tempo é o que nos traz mais segurança para observar isso. Só um detalhe, né? Porque quando a gente fala de geada, a gente pensa que na nossa região, estado de São Paulo, a gente tem o quê? Geadas precoces, as geadas normais e as geadas tardias, que nos limitam aí o período de maio a setembro, tá? Agora, se eu for lá, se ele estiver falando de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já tivemos geadas ocorrendo no mês de novembro, tá? Então, depende também de qual é a região ao qual ele está se referindo, tá ok? Ok, obrigado, Paulo, muito obrigado pelas respostas. Juliano e Vinícius, aí para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta da Jaqueline Carvalho para vocês, que acho que é mais afeita ao próprio Juliano. Se a gente tiver realmente uma seca durante esse período e depois disso iniciarem as chuvas com maior intensidade, existe a possibilidade da queda de frutas? Essa é uma pergunta da Jaqueline e eu queria uma consideração também de vocês, final, sobre aquilo que a gente notou no inventário de plantas e de área e de citros, de laranja especificamente, uma perda de 8 milhões de plantas do ano passado para cá. Na verdade, se a gente olhar 2015 para cá, perdemos 8 milhões de plantas, mas entre 2015 e 2020 houve um aumento e depois uma queda novamente. Se olhar o ano passado, perdemos 8 milhões de plantas no balanço entre perdas e plantio. Como é que vocês veem esse dado? Isso é muito ligado ao greening ou à concorrência de outras culturas? Então, são essas duas perguntas aí para finalizar, e peço
que vocês sejam breves, porque a gente, infelizmente, está estourando o tempo. Vinícius, vamos fazer assim, você fala um pouco do que aconteceu e o projeto, tá? Bem direto. Tá bom. Você primeiro. Bom, Maurício, então eu vou falar sobre o inventário de árvores e deixo a outra questão do Juliano e ele complementa a respeito do inventário, tá ok? Bom, o que a gente viu nesse inventário é que realmente, né, o parque está envelhecendo, né? Então, se a gente comparar lá 2015, por exemplo, nós tínhamos 29% das plantas na categoria de mais velha, acima de 10 anos. Então, 29%. E nesse inventário agora, nós temos 53% nessa categoria, né, de plantas mais velhas acima de 10 anos. O que aconteceu foi que no período pós-furacão lá dos Estados Unidos, na Flórida, né, que aconteceu lá em 2004, 2005, 2006, houve aqui no Brasil, nos anos 2006, 2007, 2008, uma expansão muito grande de pomares, né? Na época, essa expansão se deu, né, porque a complexidade era muito menor, né? O que se levava em consideração era realmente a produção da Flórida, dos Estados Unidos, e de lá para cá houve esse crescimento de concorrência com outras bebidas, né? Pragas, doenças que se intensificaram, crises de proporções mundiais, uma força de trabalho mais restrita, eventos climáticos extremos, como aconteceu no ano passado, que tudo isso junto, né, aumenta a complexidade da tomada de decisão de aumentar os plantios, né? Então, realmente aconteceu esse movimento aí que você comentou em relação aos inventários, o plantio caiu nos últimos anos, na última década especificamente, né? Bom, a gente vai fazer um mapeamento, só complementando para encerrar. O mapeamento vai começar agora em agosto. Os plantios 2018, 2019, 2020, eles vêm sendo estimados com os dados da CDA, de mudas, né, e outros levantamentos que a gente faz, mas a partir de agosto desse ano até janeiro do ano que vem, a gente vai em todos os talhões de novo e renova todos os dados e coleta, de fato, esses plantios no campo e para contra-checar, então, com os valores reais de plantio, esses últimos 3 plantios aí que foram estimados. Tá ok? Esse levantamento foi feito, esse levantamento censitário foi feito em 2014, 18 e agora 21, é isso? É isso. A gente, por conta da pandemia, no ano passado, a gente adiou para esse ano, né? Era para ter feito no ano passado, não foi possível por causa da pandemia e ele vai se iniciar agora em agosto. E os resultados completos aparecem, então, vão ser divulgados no próximo safra, no próximo inventário de 2022. Muito obrigado, Vinícius. Juliano, você quer completar e para encerrar a sua participação? Você fez a pergunta mais fácil para o Vinícius, né? Porque ele contou do passado. Você quer a previsão, né? Previsão é que nem fala o professor Paulo, é difícil, né? Bom, não, eu tenho um pouco sentimento agronômico, né? Eu acho assim, os pomares estão mais velhos, mais adensados, 2 anos de seca, a severidade do green aumentando. Quando você tem uma condição dessa, continua aumentando o declínio e a morte súbita. Então, é de se esperar uma mortalidade maior em relação ao passado, tá? Então, eu acredito que vai ser um ano com as plantas ainda, pelo efeito anterior, mais debilitadas, principalmente o sistema radicular. Elas perderam muitas reservas, mesmo sendo um ano de safra menor. Então, 2 anos de seca consecutiva com 20% das plantas, 21% das plantas com green. Em algumas regiões, se a gente observar, a erradicação forte, ela ocorreu aonde? Limeira, Porto Ferreira, onde o green é muito forte, região de Brotas, Duartina, e no noroeste, lá em Votuporanga, onde o déficit foi muito grande. Ali foi por morte súbita ou seca. Tá? Isso aí responde por 80% das plantas erradicadas. Né? Então, como nós estamos iniciando o mês de junho e julho com esse déficit marcante, a expressão e a severidade da doença ela deve ser forte, só se nós tivermos de agosto em diante uma condição com muita chuva, que não é o que está se esperando. Em relação à pergunta da Jaqueline,
É de se esperar, sim, depois do momento das chuvas, principalmente nas plantas que estão com green, leprose, esse tipo de coisa, a queda se acentua. E também o efeito da questão do rachamento, né? Quando você tem uma seca prolongada e tem uma expansão rápida, a fruta não teve um desenvolvimento normal, né? Então, nós imaginamos que vamos ter uma queda alta e uma mortalidade também alta numa situação dessa. Só se o cenário mudar muito rapidamente, que não é o que está dentro da previsibilidade. Porque esse pomar já vem sofrendo muito, e a fruta também. Então, acho que rapidamente, Maurício, por isso que é muito importante a reestimativa, porque a gente não consegue ter uma previsibilidade, como o professor Paulo falou, de médio e longo prazo em relação ao clima. A previsibilidade que a gente usa é da SOMAR, que é uma previsibilidade técnica, mas o acerto é mais no curto prazo, não no médio e longo prazo. Não dá para prever, não, como disse o professor Centeres. Bom, gente, a gente está finalizando, já são 8h10, a gente estourou em 9, 10 minutos o nosso tempo. Acho que foi bastante proveitoso o debate. Eu gostaria de agradecer principalmente os debatedores que disponibilizaram o seu tempo agora à noite para debater conosco assuntos tão relevantes para a nossa citricultura, e queria agradecer a equipe de apoio do GECONSE pela realização desse evento e a Biomarketing pelo suporte. Quero agradecer especialmente a você que nos acompanhou nessa live até esse momento, e queria também lembrar que nós teremos mais 2 lives como parte das comemorações dos 25 anos do GECONSE, nos dias 19 de agosto e 18 de novembro, sempre às 18h30. Em breve a gente vai passar os temas para vocês e os participantes, e queria então desejar uma boa noite a todos e que a gente consiga enfrentar bem essa safra que está começando. Uma boa noite a todos e saúde!